Vamos investigar com você essa questão do pensar. O que é o pensamento? Há dois tipos de pensamento em cada um de nós. Existe um pensamento que ele deve funcionar de uma forma natural, lógica, prática, objetiva, sensata, inteligente. E há um outro tipo de pensamento que ele não tem ou não deveria ter espaço em nossa vida. E nós precisamos compreender esses dois tipos de pensamentos, como eles acontecem, como eles se processam em cada um de nós. De outra forma, não teremos a menor possibilidade de adentrar a esse espaço novo, que é o espaço do despertar, que é o espaço da iluminação, que é o espaço da realização de Deus. O pensamento, ele é memória. As reações da memória se mostram como pensamento. Nós passamos por experiências e essas experiências se transformam em memória. Essas memórias são registradas, elas são guardadas, elas são arquivadas nas próprias células cerebrais. Algumas dessas memórias, elas são úteis. É a primeira qualidade de pensamento. O pensamento que se torna útil, funcional, importante dentro desse sonho de mundo que vivemos. E existe um outro tipo de pensamento, que também são reações do próprio cérebro, guardados também na memória. Então, o cérebro reage nesse formato de memória. E essa memória é inútil. Essa qualidade de memória, ela sustenta esse eu. O eu que acreditamos ser. Ele é sustentado por essa qualidade de memória. E nós temos que investigar essa qualidade de memória. Esse primeiro tipo de memória, eu tenho chamado de memória técnica. Essa memória funcional. Nós podemos chamar aqui também de memória dos fatos. Você passou por algumas experiências e delas você tem lembrança. Ok, você tem um sonho à noite e você tem uma lembrança desse sonho. Quando o cérebro funciona bem, ele registra experiências que se transformam em memória. O seu nome, por exemplo, é uma memória objetiva, uma memória prática, uma memória importante. Você precisa saber o seu nome, precisa conhecer o seu endereço. Você precisa conhecer a sua história. E aqui eu me refiro à história desse corpo-mente, dessa estrutura psicofísica. Isso é conhecimento que toma forma de memória. Se você sabe dirigir, você tem essa memória. Essa memória está no cérebro. Está na realidade no centro motor. O corpo conserva essa memória. Qualquer coisa que você aprendeu, tecnicamente, é parte dessa memória, a memória dos fatos. Mas nós temos uma qualidade de memória completamente inútil, desnecessária. É o tipo de memória que sustenta o sofrimento, a miséria psicológica, a dor psicológica, a aflição psicológica. Essa é a memória psicológica, a memória do eu, desse mim.
desse senso de identidade que você tem, que é uma crença. Não há esse eu, não há esse mim. Essa memória inútil, ela se baseia em imaginações, em ideações, em crenças. Carrega um fundo de programação, de condicionamento. Sustenta a ilusão da separação entre você e o outro, entre você e a vida. Sustenta a ilusão da separação entre você e você mesmo. É como se houvesse várias pessoas dentro de você. Uma é aquela que concorda, outra é aquela que discorda. Uma é aquela que aceita, outra é aquela que rejeita. Existe aquela duvidosa. Essa entidade dentro de você está em conflito. Esse diálogo interno que você tem dentro de você. Os pensamentos intrusivos. Os pensamentos inesperados. Essa intrusão de pensamentos presentes. É em razão dessa memória psicológica. Dessa segunda qualidade de memória. Essa qualidade de pensamento sustenta o sofrimento psicológico desse eu, a miséria psicológica desse eu. Toda confusão, toda desordem, toda balbúrdia, toda inquietude está dentro desta psicológica condição de sofrimento, de desordem, criada por esta memória. A pergunta é: podemos nos livrar dessa memória? Podemos descobrir aquilo que é a verdade sobre quem somos? Se nos livrarmos dessa memória, nós temos então a chave que abre a porta da realidade divina. Esse fundo de condicionamento psicológico, toda essa história sustentada por esta ego-identidade. Isso é a realidade que se tornou a nossa vida. A ilusória realidade que se tornou a nossa vida. Estamos vivendo pelo pensamento, no pensamento, nessa estrutura. O pensamento funcional, prático, objetivo, ele tem um lugar muito pequeno em nossa vida. Muito não significativo. Comparado a essa qualidade de pensamento que tomou uma extraordinária importância em nossa vida. E assumiu uma importância extraordinária em nosso comportamento, em nossas ações, em nossas relações. Assim, a porta continua fechada. Esse portal para a realidade do nosso ser, da realidade divina que trazemos em nós mesmos, continua fechada. Porque as nossas ações, baseadas nessa qualidade de pensamento que tomou essa importância enorme em nossa vida, se constituem essas ações egóicas, essas ações egocêntricas. Toda essa estrutura de egocentrismo presente em nossa vida é algo que está sendo sustentado pelo pensamento psicológico. Aqui eu me refiro ao pensamento de condicionamento psicológico, a essa memória psicológica. Não a memória dos fatos, mas a memória psicológica. Se você é ofendido, é magoado, fica triste com alguém, o cérebro registra isso. Quando você se encontra de novo com aquela pessoa,
há o ressentimento, há presente essa mágoa. A sua relação com aquela pessoa é uma relação agora baseada numa recordação, numa crença, numa memória. É essa memória psicológica a causa do conflito e do sofrimento nas relações. As ideias que você tem sobre quem você é, todas elas estão assentadas nesse tipo de pensamento. A ideia que você faz do outro, a ideia que você faz do mundo, a ideia que você faz de Deus, porque você aprendeu dentro da sua religião quem é Deus. Uma imagem foi guardada, uma crença se mantém cultivada dentro de você a respeito da verdade de Deus. E o que você tem não é a realidade de Deus, a verdade de Deus. É uma crença, é uma imagem. Então existe esse conceito de Deus. Então você diz, o meu Deus é maior que o seu Deus. É a ideia de Deus. De um Deus que é diferente. O Deus que encontrei é o real, o Deus que você encontrou é o falso. Isso é conflito, isso é contradição, isso é desordem, isso produz preconceito, produz diferenças, produz afastamento, produz isolacionismo. Nossas ações são egocêntricas quando elas se baseiam no pensamento psicológico, nessa memória psicológica, nesse condicionamento psicológico. É assim que se sustenta em nós o eu que é só uma imagem, que cultiva diversas outras imagens e a cada dia acrescenta novas imagens a essa antiga imagem que ele faz de si mesmo, que ele tem de si próprio. O nosso trabalho aqui é reconhecer a verdade sobre quem nós somos. O nosso trabalho aqui é compreender como o pensamento, ao longo de todo esse tempo, vem criando e sustentando esse condicionamento psicológico dentro de cada um de nós. Perceber a base desse condicionamento, a estrutura desse condicionamento, esse centro aonde se apoia esse condicionamento. Esse centro é o eu, o ego, o mim. Uma forte imagem que se separa da vida, que se separa da existência. É aqui que nos deparamos com o problema da dualidade, do sentido de separação. Se há eu, o mundo está do lado de fora. Se há eu tenho meus motivos, minhas razões, os meus temores, os meus desejos. Eu tenho os meus pensamentos particulares, minhas crenças. Isso me separa de toda a vida, me separa de toda a existência. Então há esse modelo egocêntrico, há essa estrutura de egocentrismo. Ao longo dos anos, irão se apresentando problemas de ordem psicológica, em razão dessa memória psicológica. A ansiedade é algo assim. A dor da solidão é algo assim. O vazio existencial está presente em razão disso. A depressão está presente em razão disso. O sentido do eu é uma disformidade, é uma patologia. Nós levamos isso de uma forma muito passiva.
nós nos acostumamos com essa condição de desordem psicológica, de sofrimento psicológico, de ignorância acerca e sobre nós mesmos. Aqui nós estamos lhe convidando a olhar para a verdade sobre quem você é. Perceber a realidade do seu ser e, portanto, ver a importância de ir além desta condição de mente egóica, de consciência egóica, de memória psicológica, de identidade ilusória, que é o mim, o eu, o ego. Outro ponto importante é essa questão do sentimento, sempre atrelado a essa memória psicológica, a essa condição psicológica de ser alguém. Reparem o quanto o sentimento recebe continuidade em razão desse condicionamento psicológico. Aquilo que você sente é cultivado pelo pensamento. Se você está irritado, colérico, com algum nível de estresse ou raiva, perceba o quanto o pensamento, essa memória psicológica, sustenta isso. O pensamento precisa ser compreendido, porque é o pensamento que dá continuidade a esses sentimentos. Se você não observa o movimento do pensamento, você termina inconscientemente cultivando estados internos que você não deseja para si mesmo. Os pensamentos intrusivos, obsessivos, repetitivos, eles dão continuidade a estados internos em você, a estados negativos, a estados de infelicidade. Esses estados internos de sentimento e emoção, por sua vez, esses estados retroalimentam também esses pensamentos. Então vivemos dentro de um círculo vicioso. O pensamento aparece e ele sustenta o sentimento, a emoção. Esse estado ou essa sensação. Esse estado, essa sensação, esse sentimento ou emoção busca no pensamento a confirmação. Então, uma coisa alimenta a outra. Essa é a estrutura do ego, a estrutura do eu. Essa é a estrutura desta falsa identidade, desse mim. O ponto é que, ao longo do tempo, as ações deixam de ser importantes e os pensamentos assumem uma importância extraordinária. A vida, ela ocorre na ação. Se ao me encontrar com você, eu carrego uma imagem de frustração, de decepção, de tristeza, de rejeição, não haverá uma ação real aqui com você, nessa relação, porque o pensamento estará presente, essa imagem estará presente, então o pensamento termina assumindo uma importância extraordinária em nossas relações uns com os outros. E isso favorece o conflito, o sofrimento. Os casais, por exemplo, eles vivem dentro de uma relação de muito conflito, de muita confusão, de muito desentendimento. Em razão dessas imagens, não há uma ação. A ação não é importante na relação. O pensamento se tornou importante. O sentimento se tornou importante. Então, essas considerações dadas ao pensamento e ao sentimento se tornaram muito importantes. Então, nossas relações, uma relação baseada no eu, no ego, é uma relação baseada em conflito. Então, eu posso dizer eu te amo,
Mas essa é uma importância muito grande dada a um sentimento de prazer, de satisfação, de alguma forma de preenchimento. Como isso é só uma emoção, um sentimento ligado a uma imagem, quando uma outra coisa acontece, essa imagem muda, porque esse sentimento mudou, essa emoção mudou. Então esse eu te amo não é mais eu te amo, não gosto de você, não quero mais te ver, não quero mais saber de você. Então aquilo que chamamos de amor não é amor. O amor está na ação, não está na ideia, na imagem, no sentimento, na emoção. Isso não é amor. Amor é consciência, amor é presença. Amor não leva em consideração ressentimento, mágoa, desejo de autoapreciação. Quando há amor, o que está presente é inteligência, é compreensão, é compaixão, é tolerância, é paciência, é cuidado. Tudo isso pode aparecer como parte do amor, mas isso ainda também não é o amor. O amor torna isso possível, mas isso ainda não é o amor. Quando há consciência, quando há presença, quando a relação não está sendo baseada em pensamento, sentimento e emoção, mas numa aproximação desta consciência, onde não há separação entre esse mim e o outro eu, quando não há esse eu e o outro, quando não há esse mim e o não mim, quando não há eu e o não eu, quando não há essa dualidade na relação, o que temos presente é essa comunhão, e nessa comunhão o amor se revela. Nosso trabalho juntos é descobrir a verdade sobre quem nós somos e irmos além da ilusão desse sentido egóico, desse sentido de separação, e, portanto, ir além do pensamento. Quando você está além do pensamento, uma porta se abre. Quando essa porta se abre, pela primeira vez você está em contato com o amor. O amor já não se baseia mais em imagens, em pensamentos, em ideias, em crenças. O amor não espera algo, também não se frustra ou decepciona com algo. No amor não há o outro, não há o mundo. O amor é a realidade desta consciência que é Deus, a verdade do seu ser, de sua natureza divina. Quando existe o fim do pensamento, essa nova porta se abre. A porta da inteligência, da verdade, a porta da consciência. Esse é o assunto que nós tratamos aqui em nosso canal. Estamos tratando com você sobre autorrealização, o que representa o fim desta ego-identidade. Esse é o nosso trabalho juntos aqui. Isso é o fim do pensamento intrusivo. É o fim do pensamento obsessivo. É o fim do pensamento repetitivo. Isso é o fim do pensamento. Isso é o fim do eu, do mim, do ego. Se esse é algo que faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Quero lembrar você, nós temos encontros online e também encontros presenciais, onde trabalhamos isso juntos. Ok? Valeu pelo encontro. Até o próximo. Isso é uma aparição? Isso é uma imagem? Isso é como uma miragem no deserto? Tudo já está indo embora? Tudo está passando.